Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC News para trazer para você, investidor, profissional do mercado, telespectador aqui da casa, sempre as melhores cabeças do mercado para responder aquela tradicional pergunta difícil, para ter nossos convidados aqui respondendo as piores perguntas, sempre com as melhores respostas para fazer de você, investidor, sempre cada dia um pouquinho melhor, aprendendo um pouco com esses convidados que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. E para bater um papo com vocês hoje, a gente teve a oportunidade de trazer aqui o Yannick Bergamo, Portfolio Manager da Iridium Gestão, para bater um papo com a gente sobre crédito privado, sobre os desafios desse mercado e, naturalmente, onde estão as oportunidades. Yannick, é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco no Você com Dinheiro. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Maravilha. A gente tem a tradição aqui no programa, Yannick, de trazer aquelas perguntas chatas, aquelas perguntas difíceis, né, para aprender um pouco com quem está carregando esses pianos no seu dia a dia. E a gente teve, nesse ano, eventos muito particulares ao crédito privado, né? Eventualmente, defaults de créditos de elevado rating, assim como movimentos de saques, que foram movimentos secundários àqueles problemas. Como está o mercado de crédito privado hoje? O investidor tem procurado crédito privado? De fato não foi um ano fácil, né? Acho que sim, quando você trabalha investindo em crédito, obviamente ter esses eventos faz parte. O que talvez foi um pouco mais inesperado foi alguns nomes de maior magnitude de fato aparecendo. Acho que o mais emblemático foi o caso Americanas, que meio que foi um certo catalisador ali para outros problemas que aconteceram depois. Hoje, acho que o cliente final lá na ponta, ele está buscando um pouco mais, está voltando, né, a olhar para crédito privado. A gente está vendo isso tanto com a volta do fluxo de captação em alguns fundos, inclusive nos nossos fundos tem voltado a aparecer captação ultimamente, quanto no apetite por comprar de fato ativos de crédito diretamente em ofertas públicas, seja debêntures incentivadas, CRIs e CRAs, principalmente nos ativos isentos. Então, acho que essa volta tem acontecido de maneira gradual, ainda não está aquela festa de captação elevada, vamos dizer assim, mas de fato o investidor tem voltado a olhar. Assim. Quando o investidor volta a olhar, ele está olhando high grade ou high yield? Já existe algum mercado para high yield no Brasil hoje? Bom, assim, o mercado para high yield ele sempre existe. A questão é que para o investidor mais pessoa física, pulverizado, vamos dizer assim, talvez não justifique hoje olhar para high yield com o nível de Selic que você já tem, né? Se você já tem uma Selic ali acima de 13%, não tem por que você buscar ativos com mais yield, porque o próprio yield do CDI já te entrega um retorno bastante elevado, ainda mais que agora a inflação está relativamente comportada. A busca para o high yield a gente viu bastante lá 2020, 2021, até um pouco no final de 2019, quando a taxa de juros estava muito baixa, e aí sim você precisa começar a correr um maior nível de risco para ter um retorno mais elevado. Não que eu concorde necessariamente que essa seja a visão, mas, enfim, a vida como ela acho que ainda não chegou no ponto de ter uma demanda muito elevada por ativos high yield, não. Deixa eu apertar um pouquinho essa questão do high yield, porque quem comprou aquele prêmio lá, quem achou quando o CDI estava 2, CDI mais 2 é interessante, agora CDI é 13, CDI mais 2 nem é tanto assim, mas para a empresa é muito. Né? Você aperta demais a capacidade de crédito dessa companhia que tem que pagar eventualmente CDI mais 2, 3, 4%, conforme você vai tendo um risco de crédito maior. Como isso tem repercutido na capacidade de pagamento dessas companhias e, consequentemente, na dificuldade de novas emissões? Para além da demanda, né, do lado do investidor tem essa demanda mais baixa por esse tipo de papel de risco,
porque simplesmente você se contenta com esse DI que garante aquele 1% ao mês. Agora, do lado da oferta, você entra também no entrave, porque oferecer CDI mais 6, mais 5, para uma empresa que já está com capacidade de pagamento um pouquinho estrangulada, fica numa zona de emissão que perde seu sentido, né? Você precisa do dinheiro, mas ao custo que ele tem, matematicamente você já emite o crédito sabendo que não vai pagar. Como está essa dinâmica de colocação e dos emissores de maior risco para buscar capital ao mercado? Bom, o cara que emite a CDI mais 5, 6, aí a gente já está entrando de fato no mundo high yield, né? Por mais que obviamente a definição de high grade e high yield a gente possa ficar aqui discutindo qual mas convenhamos, CDI mais 5, 6 é o cara que está com problema. Obviamente a gente tem que diferenciar o que negocia no secundário a CDI mais 5, 6 e o que é emitido no primário a 5, 6. Porque o que negocia no secundário a CDI mais 5, 6, do lado da empresa tem que ver o nível que foi emitido. Se foi emitido, sei lá, CDI mais 2 agora está CDI mais 6, a companhia está lá pagando CDI mais 2. Se ela quiser rolar essa dívida, aí são outros 500. Para o cara emitir hoje a CDI mais 5, 6, assim, para a gente olhar, teria que ser algum caso que, de repente, o problema não é nem tanto financeiro, ou pelo menos o cara está, sei lá, com alguma questão ali de liquidez, mas não de solvência, e tem alguma garantia boa, principalmente de fluxo de caixa, que comporta, de fato, pagar um cupom de CDI mais 6 no nível de CDI de 13, que é o atual. Então, seriam muito casos assim, específicos que cabe. A gente tem algumas operações lá dentro de casa, nesse nível de taxa, e a situação é um pouco essa. De fato, quando o cara pegou o CDI subindo, ele ficou bem estrangulado, não tem capacidade de fazer novos investimentos, mas como a operação foi feita com um certo excesso de fluxo, garantia, etc., o negócio ainda para de pé. Isso até é um ponto interessante, porque eu lembro em 2020, 2021, a gente ia, não digo original, a gente estruturava a operação diretamente, às vezes, com o empreendedor. Alguém trazia, esse cara quer captar dinheiro, e a gente montava a operação. E todo mundo, quero fazer em CDI, quero fazer em CDI. Eu falava, cara, assim, a gente vive no Brasil, entendeu? Então, assim, não é querendo ser sempre short em tudo, mas essa situação de inflação que a gente está vivendo, que o CDI está baixo, ela tem algumas causas. Em algum momento você vai ter um choque de oferta aqui, a inflação pode voltar a subir, e aí o CDI vai lá para a lua. Então, não se empolga muito em fazer a operação em CDI, que a hora que aumentar, você vai ter que pagar aquilo ali no mês. Vamos fazer meio IPCA, meio CDI, porque pelo menos a operação IPCA, a parte de correção monetária, ela vai acruando no papel e você dilui esse efeito no tempo. O CDI não, no mês ele já vem e a sua PMT dobra rapidamente. Então, a gente tomou um pouco cuidado de, primeiro, botar excessos de garantia, e segundo, de eventualmente fazer uma divisão ali, faz um pouco em IPCA, um pouco em CDI, porque pelo menos no IPCA o cara pegava um cupom que estava relativamente baixo na época. Você trouxe um ponto que às vezes eu trago com alguns convidados, mas foi muito bom você levantar. A demanda, muitas das operações, a demanda dos clientes vem por operações DI, eles olham os fundos de crédito privado comparando com o DI, enfim. Mas para a empresa, dificilmente a receita dela, as linhas de DRE dela estão vinculadas ao DI. Como é que vocês vão trabalhando esse gap? Vocês eventualmente swapam a operação dentro do fundo, vocês conversam com o empreendedor que isso não deveria fazer sentido. Como essa dinâmica com o emissor do crédito para que ele não siga pela onda e vou emitir a CDI, porque todo mundo faz CDI, e acabou, e vocês consigam trazer esse senso de realidade para ele e falar, olha, seu negócio gira no limite, em melhores hipóteses, gira a inflação, então faz uma inflação mais que isso vai ter uma previsibilidade melhor. Sim, a gente tem bastante essa consideração. Geralmente, dívida em CDI,
é dívida um pouco com cara mais corporativa, de uma empresa que tem um certo porte e num prazo não muito longo, justamente para você evitar de pegar esses cenários aí de inversão de mercado, que tudo que você achava que era mudou 180 graus. Então, a gente tem essa consideração. Então, por exemplo, tem operações que são claramente feitas para serem feitas em IPCA. Vamos dar um exemplo. Loteamento entregue, tem a carteira lá dos clientes que pagam suas prestações. Geralmente aquilo ali é reajustado ao IPCA, tem um juro ali mensal também que é cobrado do cliente. Se o cara chegar, quero fazer uma dívida em CDI, cara, eu não vou fazer. Porque o cara, tá vendo lá que o CDI estava 2, 3, vamos fazer em CDI, que daí eu ganho todo esse excesso de taxa, a gente não topa fazer. Da mesma forma, se a carteira dele é corrigida em GPM, eu tenho que fazer a dívida em GPM também. Posso eventualmente falar, olha, só pega a correção positiva do GPM, alguma coisa do tipo, apesar que isso depois pode jogar contra você. Mas sempre que tiver algum hedge natural, a gente tenta, obviamente, casar as operações para isso, né? Infraestrutura, isso é muito comum, você pega geração de energia, linhas de transmissão, rodovias, tudo geralmente tem uma estrutura contratual baseada em IPCA, então naturalmente as dívidas são IPCA. Mas às vezes acaba que faz sentido fazer uma operação em CDI, porque ela é mais curta, tem algum tipo de garantia que eventualmente faz sentido, e a gente tenta dimensionar um pouco, aguenta um CDI de 10? Beleza, se não aguentar um CDI de 10, talvez seja melhor ficar um pouco, sei lá, rever a operação, eventualmente não fazer. Geralmente a carteira de vocês vem mais de emissões primárias, né? Então esse primeiro acompanhamento, compra a dívida assim que ela é estruturada, ou vocês têm mais operações em mercado secundário e a mercado e comprar os papéis já estão rodando? Tá, acho que primeiro vamos então dar um passo atrás, né? Quando a gente olha lá na Iridium, a gente tem mais ou menos duas grandes estratégias de crédito. Uma estratégia de crédito imobiliária, que é imobiliária porque ela está em 2 fundos imobiliários, mas não significa que a gente tem que estritamente fazer créditos que sejam com aquela cara imobiliária clássica, assim. E a outra metade são fundos abertos, né? Aqueles fundos que pode pedir resgate a qualquer momento. Aí, digamos, no mundo imobiliário, o grosso é de fato operação primária. Muita operação que o pessoal nos procura, queria tomar um dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, e a gente tenta ajudar a montar a operação a 4 mãos. No outro mundo, ali é um pouco meio a meio, depende muito do momento de mercado. A gente atua bastante no mercado secundário, mas tem também operações ativas que a gente compra nos fundos imobiliários. Não é um mundo tão líquido, então a gente tenta, às vezes, a gente faz um pouco de secundário, a gente tenta ser bem oportunista nessas horas, mas o grosso acaba sendo primário. Falando em oportunista, comentou que nesse mundo do não imobiliário, você tem um secundário maior. Deu para aproveitar a fuga de posição de crédito privada para comprar os títulozinhos com uma marcação melhor, um spreadzinho mais aberto? Então, aí até, assim, acho que é um aprendizado de 2020, quando teve a pandemia, ali o fluxo de resgate foi bem forte. E se tem uma coisa que, assim, tira meu sono mais que outras, é risco de liquidez. Então, como a gente estava vendo no final do ano passado, os spreads fechando, o CDI alto, a captação vindo, a gente falou, cara, assim, só dos spreads fecharem eu não preciso ter um carrego muito alto para entregar um bom retorno, então eu vou deixar esse caixa engordar. Qualquer coisa que acontecer, a gente está com caixa. Então a gente começou esse ano, por exemplo, no fundo D1 estava com mais de 60% de caixa. No fundo D30 tinha mais que, acho que 30%, 35%. E no de Previdência, algo ao redor de 40%, 50% também. Então, por mais que a gente tenha sofrido resgates, obviamente, com Americanas e tudo o que aconteceu depois, a gente conseguiu usar uma parte desse caixa também para comprar alguns ativos de maneira oportunística. Principalmente ativos que a gente nunca tinha comprado, porque eram ativos super high grade, às vezes com durations bem longas e que negociavam spreads que a gente não achava que justificava pelo perfil de risco do fundo, né? Principalmente por conta da duration. E a gente conseguiu sim comprar algumas coisas, obviamente que o grosso, na verdade, a gente usou para não vender
ativos no pior momento possível. Então a gente conseguiu segurar e agora na retomada a gente está num nível de alocação bem maior. Então, por exemplo, no fundo D1 aqueles 60% de caixa, hoje é 35%, no fundo D30 é perto de 20%, então a gente deveria conseguir pegar essa volta de maneira um pouco melhor do que foi a ida, vamos dizer assim. Você trouxe um ponto muito interessante da gestão de fundo de crédito privado, que é essa gestão de caixa, especialmente quando você tem um passivo mais curto, enquanto se faz alocações mais longas. O fundo D1, por exemplo, qual é a duration desse fundo? Não, obviamente você não precisa abrir a lâmina aqui para dar no detalhe, mas dá um cheiro para o pessoal que está assistindo a gente de como é essa gestão. Então, quanto você tem de prazo médio da dívida, por exemplo, para o prazo prometido para o passivo? Tá, bom. Vamos ser 100% honestos aqui. A gestão de ALM, né, de casamento ativo e passivo no fundo de crédito com resgate de D1, D30, o que for, não é feita pelo prazo médio dos ativos. Porque não existem só ativos de poucos dias. Então, a carteira de crédito, aqueles que hoje a gente está falando de algo na casa de 45% do fundo, ela tem uma duration aproximadamente de 2,2 anos. O resto é o que eu estou chamando de caixa, que é 95% LFT. Aí a LFT também tem um prazo. Então, assim, também conta com o fato que ela é negociável. E o resto é CDB de liquidez diária, que é uns 5% do PL do fundo. Então, o que a gente faz a gente olha cenários de estresse, a gente já tem alguns, e adiciona mais um pouco, porque o próximo cenário de estresse sempre pode ser pior que o anterior. Inclusive, enfim, não vamos entrar muito em detalhes aí, mas é o que muitas vezes acaba acontecendo. Então a gente faz essa primeira, vamos dizer assim, gestão deixando um caixa maior do que precisaria. E segundo, você tem que contar que de fato existe um mercado secundário. Ele pode ser completamente disfuncional, como foi principalmente no começo de 2020, mas ele existiu, né? Tinha 2 bancos que estavam dando, principalmente um que estava dando liquidez a níveis, obviamente, fantásticos para eles, muito tristes para mim, mas acabou tendo. Obviamente que você tinha que partir de algum colchão, porque principalmente no começo ninguém sabe o que vai acontecer, não tinha liquidez nenhuma, então você precisa ter um certo conservadorismo de fato de ter aquele colchão inicial, mas em algum momento você precisa contar que existe de fato liquidez no mercado. Quando você traz esse ponto da liquidez no mercado, quanto você comentou, né, da duration da carteira de crédito D1 e D30. A gestão, né, desse controle de quanto eu consigo, digamos assim, prometer de prazo de resgate para o cotista versus a minha carteira é muito mais concentrado, então, em quanto eu deixo de caixa. E aí os cenários possíveis de resgate, os cenários de estresse de resgate. Quanto eu deixo de caixa, e aí vamos lá, olhando para a carteira de crédito, existem ativos com diferentes níveis de liquidez em diferentes cenários, né? Então, por exemplo, tem muita gente que usa ativos bancários de banco de primeira linha como se fosse caixa. Podemos argumentar, mas no geral funciona. Você vai ter que eventualmente entregar um pouco de deságio, mas funciona. A gente não gosta muito dessa estratégia, prefiro ficar com mais liquidez de fato LFT, título público, etc., do que contar com essa liquidez de título bancário, mas aí depois você tem que fazer um pouco uma tierização dos ativos. Esses ativos tendem a ter liquidez quase sempre. Esses já um pouco menos. Esses, aí só quando o mercado estiver muito bom, ou senão tem que entregar um deságio gigante. Obviamente que assim, isso tudo é verdade enquanto o ativo está bom, né? Então, Americana, já que a gente falou, se pegasse ano passado, era um ativo super líquido, todos os fundos praticamente tinham. Hoje a liquidez, obviamente, sim, alguns poucos fundos especializados que eventualmente oferecem para comprar o ativo, mas em condições normais de crédito, alguns ativos tendem a permanecer com mais liquidez porque ele está aprovado em mais lugares, vamos dizer assim, tem mais investidores que olham, tanto fundos de pensão, fundos de plataforma, instituições financeiras, e tem outros que são um pouco mais
característico de fundo. Até podemos dar um exemplo. Teve alguns fundos FIC de FDIC que tiveram um problema recentemente com liquidez. Por quê? Porque, por exemplo, FDIC é um ativo que um banco dificilmente vai dar liquidez. Porque para ele é ruim, a Basileia acaba tendo outro impacto. Então, o banco é um cara que, assim, em cenários de estresse, ele tem bolso geralmente para dar liquidez, e aí o FDIC já não é algo que ele vai olhar. E, ao mesmo tempo, também os outros fundos têm uma certa restrição em alocar, tem um limite ali para alocar em FDIC. Então, é algo que eventualmente pode dar problema justamente porque o bolso é mais restrito. Quando você trouxe todos esses pontos, vem uma pergunta que eu sempre quis ter a oportunidade de fazer aqui abertamente para um gestor de crédito privado, porque é uma dúvida que eventualmente surge, uma dor que surge do próprio cotista. Dá para usar um fundo de crédito privado como fundo caixa? Olha, vamos, assim, aí acho que isso tudo depende, obviamente, da tolerância a riscos e perdas de cada um. Vamos olhar de novo 2020, né, que acho que foi um cenário, mesmo não tendo default, acho que teve um drawdown bem maior, né, drawdown é a perda máxima maior do que foi esse ano, pelo menos no nosso caso, acho que a maioria dos casos da indústria, a não ser casos que estavam muito concentrados em certos nomes. Naquela época, o drawdown foi algo, no máximo, só olhando os nossos fundos, acho que de 4% a 5%, alguma coisa nesse sentido, né? Obviamente, o drawdown vai e depois você vai recuperando, né? Algumas casas vão recuperando, outras vão... Bom, isso. Então, assim, se você comparar aqui num fundo de renda variável, talvez o drawdown tenha sido, em alguns casos, tipo 50%, não diria que é o fim do mundo. O que eu acho que dá para fazer é faz um pouquinho do caixa num fundo que tenha crédito privado, faz um pouquinho do caixa num fundo que só aplica em título público. Agora, mesmo o título público naquela época era difícil de vender, tanto é que o Tesouro teve que entrar comprando. As LFTs também têm um spread ali, né? Então a LFT ela paga Selic mais uma taxa ao ano. Essa taxa ao ano varia. E, eventualmente, você pode ter... A gente já rodou abaixo do CDI em alguns meses por causa das LFTs, por exemplo. As LFTs, sei lá, negociavam a Selic mais 0,8, dependendo do prazo, 0,08, desculpa, e foram para, tipo, Selic mais 0,20. Então, você tem também ali o impacto da duration da LFT, que é o vencimento, porque não tem pagamento intermediário, né? Vezes essa abertura ali do spread da LFT. Então, tudo tem risco. A única coisa que não teria é o CDB de liquidez diária do banco, que geralmente paga bem abaixo do CDI. Então, cada escolha é uma renúncia, como dizem. Cada escolha é uma renúncia. Excelente ponto. Você fala que cada escolha é uma renúncia. Gestão de risco. O investidor, especialmente o investidor de varejo, olha demasiadamente o bloco retorno. Eventualmente escolhe o fundo fazendo um ranking de retornos. Olhando para trás. Olhando para trás. Ou perguntando o carrego. Nunca perguntando o carrego. Não, às vezes, é que acho que aí é um outro ponto, que talvez tenha Essa história do carrego virou, acho que algo além do que ele é, entendeu? Mas, enfim, desculpa. Não, mas já provou. Agora levantou a bola, tem que cortar. Explica aí esse negócio do carrego. Tá bom, então vamos lá, né? Primeiro, o que é carrego, né? Carrego seria basicamente... Pega todos os ativos, vamos fazer um exemplo hipotético. Vamos supor que eu tenho um fundo que tem dois ativos. Um ativo de crédito que paga CDI mais 1, está lá 50% do PL esse ativo. E o resto é caixa que está pagando CDI. Então esse ativo de crédito, CDI mais 1 mais o caixa, a hora que você faz a conta, né, o caixa paga CDI, o outro CDI mais 1, então está dando um ativo que rende CDI mais 0,5. Desconta disso o custo do fundo, sei lá, custa 0,2 de taxa de ADM, não sei, esse fundo hipotético, está falando que o carrego é CDI mais 0,3. E de fato, num fundo assim, até pode fazer sentido fazer essa conta, porque se você só tem um ativo, não tem muito trabalho ali para você fazer. Provavelmente esse ativo não é nem tão negociado, então se você deixar ele aí parado, ele todo dia vai render esse CDI mais 0,3
3, que é o CDI mais 0,5, menos o 0,2 de custo. Acontece que num fundo mais diversificado, com vários ativos, primeiro, todo dia essas taxas mudam. Então você tem um efeito de marcação a mercado. Então se de um dia para o outro essa taxa vai de CDI mais 1 para CDI mais 2, você vai ter um retorno talvez negativo no fundo, porque dependendo do prazo desse papel, você pode tomar um certo prejuízo, vamos dizer assim. Então, todo o trabalho que o gestor faz, que putz, esse ativo eu acho que está com uma taxa bem alta, eu vou comprar, esse está com uma taxa muito fechada, eu vou vender para trocar por outro, você basicamente deixa de levar em consideração quando você está olhando exclusivamente para o carrego. Então, existe muito essa questão de olhar os últimos 12 meses e olhar um pouco o carrego como se isso fosse, de fato, a métrica para você entender qual o retorno vai ser daqui para frente. E é um pouco o cenário que está acontecendo agora. Hoje, os fundos de crédito privado que sobreviveram, vamos dizer assim, nos últimos meses têm entregue um retorno bem acima do carrego, justamente porque os spreads foram daqueles níveis mais altos pós-americanas, etc. E eles estão voltando para um patamar um pouco mais saudável. Então, o que eu acho que tem que olhar, que deveria talvez se olhar, acho que adivinhando sua pergunta, é um pouco olhar o comportamento do fundo, como foi em alguns cenários, né? Quanto que de fato ele teve de problemas, não teve de problemas, e entender um pouco a cabeça dos gestores, né? É um pouco, assim, o trabalho de investimento, para qualquer um, é um trabalho sob incerteza, né? E nem sempre você pode avaliar a qualidade da gestão, da qualidade das suas decisões com base no resultado. Porque, às vezes, você pode ter tido sorte e você pode ter tido azar. Você tem que avaliar o processo. Se você tem um bom processo, você vai ter um desempenho... você vai sobreviver, que eu acho que é o mais importante, né? Acho que tem aquela frase lá do Warren Buffett que fala que a primeira coisa é não perder dinheiro. Então, você tem que, de fato, se preocupar em sobreviver. E para você se preocupar em sobreviver, às vezes você tem que abrir mão de correr certos riscos. E, de novo, você tem que olhar a qualidade do processo, porque se você tem um bom processo, diante de vários cenários, você vai ter performado melhor do que com um processo ruim. Então, você teria que imaginar que toda vez que você toma uma decisão, se abrem uma série de mundos possíveis e você tem que ter ido bem ou ter sobrevivido na maior parte desses mundos, e não apenas naquele que de fato acabou acontecendo. Obviamente que isso é algo, parece um pouco esotérico, mas... E também não estou querendo justificar, eventualmente, erros que a gente tenha tido, a gente teve, com certeza, erros, mas olhar apenas o resultado, às vezes, pode trazer conclusões errôneas, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem um mundo que olha muito os resultados e esquece. Você trouxe um ponto fundamental, Eric. O resultado é fruto de um dos cenários possíveis. E aí o processo é muito mais importante do que o número que aparece no resultado. Você foi preciso aí. Tem um exemplo assim que eu já vi em fundo multimercado que fez uma aposta gigantesca em algum cupom. E aí naquele mês deu, sei lá, 20, 30% nominal naquele mês. E aí, você gosta de um fundo assim? Eu não sei, porque se ele tivesse errado, quanto que ele poderia ter perdido? Então, é um pouco isso que eu quero dizer. Tem que tomar um pouco cuidado. Assim, às vezes, retornos muito anormais para cima podem ser um indicativo também que alguns riscos desnecessários talvez foram corridos. Tem que avaliar, obviamente. Pode ser que tivesse algum hedge, não sei, mas é uma consideração importante, assim, acho. Maravilha, acho. Com esse ponto, acho que é um excelente momento para a gente aproveitar aqui e chamar um intervalo, porque até eu tenho que tomar uma água depois dessa. Esse é um ponto muito, muito importante. E você, investidor que está assistindo aqui o programa, dê uma olhada na sua carteira de fundos, veja aquele gestor que, puxa, aparece ali em determinadas situações, dá uma olhada, vê se tem uma carteira ali super concentrada em um ativo, que esse ponto que o Eric trouxe é muito importante. Quando deu certo, esse retorno foi visto.
que teria acontecido se tivesse dado errado. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique por aí, você sabe que o intervalo aqui é rapidinho. Até já. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui do Yannick Bergamo, falando um pouco de crédito privado, sobre a gestão desse tipo de fundo, como você, investidor profissional do mercado, poderia ou deveria olhar esses fundos de uma maneira diferente. E uma coisa que eu queria trazer aqui já nesse segundo bloco, para começar esse segundo bloco, é justamente risco. O investidor está num ciclo, nos últimos anos, especialmente pós-pandemia, de educação financeira, mas com muito esforço, o investidor aprendeu o risco que está na volatilidade da cota. E crédito privado, o risco não está, geralmente, na volatilidade da cota. Como o investidor que está entrando nesse mercado pode ir aprendendo a treinar outras formas de enxergar e de mensurar o risco? Bom, acho que volatilidade não é uma... Infelizmente é a medida que foi convencionada para se usar como medida de risco, porque ajuda a fazer algumas contas, mas eu acho que volatilidade não é uma medida de risco boa para nenhuma classe de ativo, na verdade, né? Obviamente, assim, quando a gente está olhando ações e crédito, que são ativos geradores de caixa, vamos dizer assim, que dá para fazer um valuation, dá para você tentar determinar um valor intrínseco. Se a gente olhar juros, moedas, que é um negócio mais de preço, aí talvez possa fazer mais sentido. O que tem que olhar em crédito, e acho que em renda variável mesmo cenário, é o risco que você tem de ter uma perda permanente de capital, né? O que isso significa? Você investiu achando que aquilo ali valia R$100, aconteceu qualquer coisa no meio do caminho e, na verdade, vale 50, né? Porque o business, na verdade, não teve o desempenho que você achou que teria, ou porque tinha uma fraude contábil no meio do caminho, qualquer coisa nesse sentido. Então, aí a sua expectativa que era vai valer 100, na verdade vale 50, 20, 15, o que quer que seja. Então, a volatilidade, ela mede o quanto que eventualmente mede, às vezes, só o risco de mercado. Não necessariamente você vai perder aquele dinheiro, se você esperar, você recupera.
Então, o que você tem que, de fato, na minha opinião, obviamente, se preocupar é de não ter perda permanente de capital nos seus investimentos. E aí a forma de se proteger disso, obviamente, é um bom processo, uma boa análise, só que uma boa análise não necessariamente vai conseguir pegar tudo, né? E aí a outra parte que entra é a diversificação, de fato. Então, quanto mais possibilidade de ter esses cenários, mais você tem que ter uma posição menor em determinado ativo. Então, dependendo do tipo de negócio, você tem que pulverizar mais ou às vezes menos. Então, por exemplo, nos nossos fundos de crédito, ativos de infraestrutura, a gente às vezes se consegue concentrar um pouco mais porque você tem uma previsibilidade muito maior, né? O modelo, vamos dizer assim, tem menos variáveis ali que podem mudar de maneira inesperada. Você tem uma estrutura contratual robusta, as coisas funcionam relativamente bem. Já num caso de, sei lá, uma varejista, aí você tem muito mais coisas que eventualmente podem acontecer, então você pode ter feito uma ótima análise, ter um modelo muito bom, etc, etc, mas como tem uma série de variáveis que não vão estar incorporadas ali no seu modelo e podem ter um impacto muito material, você vai ter que diversificar esse risco tendo uma posição um pouco menor. Então, nos fundos, por exemplo, que não fazem infraestrutura, a gente acaba tendo geralmente até, sei lá, 2%, no máximo 3% do PL em cada ativo. Então, acho que a forma mais, obviamente, fácil, entre aspas, de fazer é, de fato, diversificando o portfólio, tanto por devedor, emissor, quanto por setor, às vezes olhando geografias também, porque, sei lá, às vezes você tem uma geografia que tem algum problema por uma série de coisas que podem acontecer no mundo. Então, essas são, diria, as formas de fazer, não é VaR, volatilidade. Para crédito, isso não tem muito sentido, assim. Uma coisa é para o banco, que tem uma carteira gigante, pulverizada, o cara está fazendo crédito estatístico, aí beleza, talvez você olhar para VaR, podemos argumentar o tipo de distribuição que você usa, mas isso é outra conversa. Mas no caso de crédito de empresas médias, grandes, vamos dizer assim, de fato você tem que diversificar, não tem muito o que fazer. Quando você olha para a cena, você comentou, né? Tem pedaços da análise que você não vai conseguir chegar na granularidade. Por exemplo, o próprio risco de fraude. O pessoal às vezes fala, poxa, mas fulano tinha a empresa X na carteira que teve indícios de fraude, deu calote, enfim. E aí fala, pô, mas tinha como prever. Se a fraude foi bem feita, foi uma fraude, não tinha como prever. E aí o ponto é, como você joga esse tipo de conta para dentro? Ou seja, se isso naturalmente vai para a conta de diversificação, né? Que daquelas empresas existe lá, num ponto extremo, a chance de alguém ali ter tido algum incidente desse. Como vocês lançam para dentro do modelo previsibilidades que não são previsíveis? E aí você trouxe esse ponto, né? Às vezes você está concentrado geograficamente. Não é que você vai estimar a probabilidade de cada região dar default. Você simplesmente, pelo que eu entendi, mas aí eu vou pedir para você explicar um pouco também de como vocês fazem essas análises, você vai lá e fala, olha, eu vou estar diversificado em região não porque eu sei que pode acontecer X, mas porque eu não sei o que pode acontecer. É mais ou menos por aí? É um pouco a conversa que a gente estava tendo antes, né? A gente age numa decisão sobre incerteza. Então, sobre incerteza significa que tem coisas que você pode até estimar uma distribuição de probabilidade, vamos dizer assim, e tem coisas que você não faz ideia do que podem ser. Então, basicamente, a resposta sim é justamente por causa disso, né? E como vocês, dentro, né, como funciona ali o comitê de seleção de ativos? Como vocês fazem o processo, por exemplo, de avaliação de crédito? Isso é internalizado? Quanto vocês olham para rating? Quanto vocês olham para indicadores externos? E o que vocês fazem dentro de casa na hora de avaliar o crédito da companhia, o papel que vocês estão comprando? Tá.
Bom, o processo é análise interna, a gente faz dentro de casa. Quando os ativos vêm, primeiro a gente olha, isso se encaixa para os fundos, para esse sim, para esse não, para nenhum. Depois a gente olha como que a gente está em concentração eventualmente setorial aqui. Então, por exemplo, teve algum momento no passado, a gente fez algumas operações de multipropriedade no IRDM11. Algumas acabaram tendo seus problemas, mas teve um momento que a gente olhou, a gente já está com bastante multipropriedade aqui, vamos parar de fazer. Hoje isso se aplica um pouco, por exemplo, para geração distribuída. A gente já fez algumas operações de geração distribuída, a gente gosta muito, tem muita oportunidade com taxa muito elevada, mas a gente olha, acho que já temos o suficiente aqui, então vamos começar a olhar para outras coisas. Com relação à análise, agência de rating, etc., a gente olha, acho que não tem prejuízo nenhum em olhar, mas não é o fator decisivo para você tomar uma decisão. O que a gente olha é o que o cara está olhando aqui, que eventualmente eu não estou olhando, e às vezes tem uma consideração, tipo, olha os cenários que o cara fala, pode ter uma melhora ou piora de rating, dependendo disso, porque eventualmente uma piora de rating pode se refletir em precificação, e aí talvez eu vou falar, putz, eu acho que isso vai acontecer, então deixa eu esperar eventualmente para poder comprar com uma taxa maior. Obviamente que isso é muito bonito de ser falado, mas é difícil também de você conseguir acertar essas coisas na mosca. E a decisão depois é colegiada, né? Todo mundo da equipe de análise participa e o diretor de compliance também. Geralmente, mas pela experiência, é quase uma percepção subjetiva. Geralmente, a nota que vem do rating, ela vem adequada, você consegue para o investir. E aí eu estou pensando, obviamente, vocês têm uma equipe, vocês conseguem olhar o papel e fazer a crítica, o contrabalanço. Para o investidor que eventualmente compra seus papéis diretamente, dificilmente ele vai fazer análise tão granular da empresa. Nesse caso, o rating funciona? Então, às vezes não. E acho que um pouco esse é o nosso trabalho, olhar, esse cara está com rating a mais, eu acho que, na verdade, ele é muito melhor do que esse cara que está com rating AAA, e está me pagando mais que esse, então eu prefiro alocar nesse. Acho que esse é um dos trabalhos, obviamente, do gestor de crédito, assim como, sei lá, renda variável, o cara olhar esse preço de tela não concorda, para mim a empresa vale muito mais, então eu vou comprar. Então, obviamente que não acho que o rating está sempre certo. Outra coisa que é importante é que o rating, ele reflete, até onde vai o meu entendimento, uma coisa que é a probabilidade de ter um evento de default. Ter um evento de default não significa necessariamente que você não vai recuperar 100% do seu dinheiro e a remuneração que está ali associada. Então, muitas vezes, beleza, o rating do cara está meio ruim, mas se eu olhar, eu acho que eu consigo recuperar 100% do dinheiro aqui, então talvez seja um bom investimento. E você tem que também levar em consideração a precificação, né? O papel deu problema, teve default, você também está negociando um percentual do valor de face tão baixo que muitas vezes é menos arriscado do que um papel AAA que pode ter uma fraude ou pode ter uma piora de margem, causa a alavancagem ficar muito maior, eventualmente você tem que passar por um cenário de reestruturação. Então, a questão preço é muito importante também, de fato, na medição de risco. Obviamente que isso é mais verdade, talvez, para renda variável, para crédito estressado, do que crédito performado, porque o ativo está lá, sei lá, negociando a CDI mais 5, a curva é CDI mais 1, isso vai dar 90% do par. Está te protegendo um pouco? Um pouco, mas ele pode ir para CDI mais 30 também e isso ser, sei lá, 70% do par. Mas é algo importante também de se olhar, né? E justamente olhar, essa taxa está refletindo esse rating, está refletindo a percepção, que a taxa pode piorar. E aí entra um pouco aquela história, o ativo vai ficando mais arriscado, você tem menos bolsos que podem comprar, então a taxa acaba aumentando porque esses caras exigem uma taxa de retorno maior. Quantas empresas vocês têm na carteira hoje? Tem uma aproximação desse número? Olhando todos os fundos, deve ser
na faixa de 200, 250. Você tende a ter uma dispersão muito maior do que uma casa de ações, por exemplo. Sim, com certeza. E assim, isso você refaz também. Vou dar um exemplo. Vou analisar uma letra financeira do Banco Itaú. Eu não preciso gastar um mês olhando aquilo ali. O cara que vai comprar o equity, talvez ele vai ter que analisar, precificar, etc, etc. Ele tem que ter uma granularidade muito maior. Mas eu não vou dedicar o mesmo esforço para a letra financeira do Banco Itaú que eu dedico para o projeto de incorporação no interior de São Paulo. Aí talvez vou ter que gastar muito mais tempo, botar um engenheiro independente lá para olhar, etc, etc. Então, obviamente, que cada caso tem uma necessidade de análise diferente. E também depende um pouco da posição que a gente aloca no fundo, né? E de acompanhamento também, né? Também, exato. Você pode tem ali o empreendimento que às vezes você tem que ficar mandando gente lá, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se está saindo mesmo, deixa eu ver se o pessoal tá organizado com as finanças aqui, deixa eu ver esse balanço aqui de novo. Obviamente, assim, quando sai balanço, a gente sempre olha, mas a revisão mais formal, vamos dizer assim, a gente estabelece no comitê, daqui a 6 meses, 1 ano, 3 meses, dependendo, de novo, do risco e do caso. Mas tem horas que aconteceu o evento, então passa a aumentar a frequência que você faz esse acompanhamento, e tem casos que o acompanhamento é semanal, tá lá falando com o empreendedor toda semana, e aí, o que você fez de novo, o que aconteceu, vamos dar mais desconto aqui para você vender as unidades, então obviamente tudo muito caso a caso ali. Quando a gente conversa com próprios essa pergunta que eu trouxe da volatilidade, o questionamento que eu tenho muito dos alunos de pós-graduação. Não, primeira vez que ele vai montar uma carteira de fundos, você vê que é um impulso natural do aluno que acabou de ver alfa, beta, Markowitz. Puxa, achei um fundo aqui que rende 120% do DI e a volatilidade é zero, logo achei aqui a galinha dos ovos de ouro. Vou montar minha carteira toda por aqui. E ter depois ensinar o que é gestão ativa em renda fixa, né? Poxa, como é que eu vou ganhar prêmio num ativo que as condições são pré-configuradas? Aí você trouxe de novo tanto essa questão de leitura dos prêmios de desenquadramento de rating que ficam na mesa, momentos de negociação, a própria gestão de duration quando você vai abrir ou fechar a curva de juros. Acho que isso é muito didático para quem está chegando nesse mercado também e aprendendo aonde está a gestão ativa aí nesse fundo. No entanto, ainda carrega-se muito, né, esse olhar para trás. Agora, a pessoa aprendendo a taxa de carrego, aí como você bem colocou, eventualmente vai pesando demais agora para esse novo indicador. Cada indicador você aprende, você vai achar que para quem só tem martelo, qualquer parafuso é prego, né? Então você vai tentando aplicar aquele indicador onde der. Mas eu sei que vocês vão olhando esses componentes de fundo. A gente estava até conversando lá na Expert com o Moraes do Happiness Index, né? De como olhar janelas de tempo maiores funcionam. E eu queria que você compartilhasse um pouco dessa visão de como selecionar melhor seu fundo, sua aplicação, e trazer um pouco desses insights também de, olha, você está olhando aqui retorno em 12 meses, essa é uma janela só. Entenda que a probabilidade de você cair exatamente nessa janela no futuro tende a zero, no integral de ponto simples zero, né? Tende a zero. Então, vamos olhar consistência, vamos olhar esses outros indicadores. E daí vai ter uma pergunta depois sobre o benchmark. Mas fala um pouquinho sobre janelas de performance na hora de avaliar o track record no trabalho do gestor, antes de eu entrar nessa questão de performance, que é uma outra questão importante. Bom, a pergunta também não é fácil. A gente está aqui para fazer as perguntas difíceis. É para isso que serve o programa. Que aí a gente está entrando talvez um pouco mais no ramo de alocação de portfólio como um todo, né?
Obviamente que assim, primeiro, quanto mais aí vamos usar a volatilidade for a classe de ativo que está olhando, mais você vai ter que dilatar o horizonte de tempo. Isso é algo bastante óbvio. Então, você vai olhar um fundo de ações. Não adianta, vou investir aqui por 3 meses, porque acho que a bolsa vai andar. Putz, acho melhor você... Às vezes, até abrindo um parênteses, assim, me perguntam, preciso investir um dinheiro por 3 meses, que depois vou ter que fazer não sei o quê, onde que é bom? Cara, caixa, CDB do banco, ele acabou. 3 meses, esquece. Não, tipo, beleza, os fundos de crédito estão recuperando, mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Então, não é por aí. Então, a primeira coisa que quando alguém vai investir tem que fazer é separar algumas caixinhas. Então, tem, sei lá, reserva de emergência, aquilo ali, você investe num negócio super conservador. E depois começa a olhar, tá bom, o que é um dinheiro que eu posso me permitir deixar ali e esquecer? Né? E não ficar me preocupando o tempo todo, porque também... Quanto mais você olha, mais você fica querendo mudar e mais você abre espaço para deixar dinheiro na mesa. Isso, inclusive, é algo estudado, assunto para outra conversa. Quando a gente está falando de fundos de crédito privado, D1, eu acho que, de fato, o horizonte de tempo não precisa ser muito longo, mas tem esse risco de você pegar uma janela. O cara que aplicou em janeiro de Americanas, putz, deu mal, infelizmente. Agora ele está começando a recuperar. A gente olha o nosso retorno lá do fundo D1 no ano, eu acho que está chegando a 90% do CDI. Que num ano de CDI de 13, 12 na média, convenhamos que não é assim horrível. Então, crédito, beleza, você pode olhar para um horizonte 6 meses, 1 ano, mas um fundo de ações, eu acho que assim, ou você entra com uma cabeça de vou investir 3, 5 anos, ou é melhor talvez nem perder muito tempo. Mas acho que no caso do fundo de crédito também, porque você olha o nosso fundo D30, por exemplo, desde o começo, está com retorno bem acima do CDI. Mas nos últimos 12 meses está, sei lá, 101 ponto, não sei, alguma coisa do CDI. O fundo D1 também, desde o começo, está acima do CDI. Mas teve janela ruim, janelas boas. Então, tudo uma questão, às vezes, de também ter um pouco de paciência e deixar as coisas maturarem. Obviamente, você tem que ver se o cara não está persistindo em alguns erros, se tem, de fato, possibilidade de recuperar ou não, ver se o cara está perdendo dinheiro, voltou a captar, etc. Mas quando você está montando a sua carteira, você tem que ter em mente algumas caixinhas de horizonte de tempo que você pode se permitir deixar aquele investimento lá parado, rendendo e dando tempo ao tempo de dar seu resultado. Maravilha, você comentou aí sobre a performance do fundo de vocês em relação ao CDI. E aí vem minha pergunta, que eu estava aguardando para fazer. CDI é um bom benchmark para um fundo de crédito privado? A gente faz o que o investidor gosta, o investidor quer. Acho que, primeiro, uma coisa que eu gostaria de eliminar da face da terra é o percentual de CDI. Até tenho discussões com o nosso comercial, que eles querem falar do objetivo do fundo, em percentual de CDI, etc. Eu falo, cara, não é assim que eu olho. Eu olho o CDI mais, eu olho um spread em relação, uma diferença em relação ao CDI. Por quê? Porque quando o CDI estava 2, o CDI mais meio era muito percentual do CDI. Agora o CDI mais meio é pouco percentual do CDI. Mas, no geral, as empresas elas emitem os papéis CDI mais. Inclusive, os papéis percentual do CDI hoje, finalmente, estão quase acabando. Aí, voltando, o CDI é um bom benchmark? Aí, ponto 1, depende também do seu objetivo. Você pode criar, eu quero, na verdade, que meu benchmark seja IPCA mais 7, porque eu quero, em 10 anos, dobrar meu capital em termos reais. Tá bom. Usa você IPCA mais 7. A questão de ser o CDI é que o CDI é o que você consegue facilmente aplicando em LFT ou CDB de banco, então acaba sendo uma comparação meio que natural. Mas existe uma série de fundos que o benchmark é IMAB. E aí, obviamente, a alocação do fundo tem que ser feita de acordo com o IMAB. Então, o nosso fundo é em CDI, eu aloco em ativos em CDI, se colocar algum IPCA lá, eu faço o hedge para transformar aquilo ali em CDI+. Mas se eu sentisse uma demanda de investidor de, não, eu quero ter um fundo com benchmark, IMAB, ou IPCA, o que for, é uma questão de você montar uma carteira que tenha algo a ver com aquele benchmark. Você comentou sobre o
fundos de infraestrutura, a gente está caminhando ali para o final e eu queria puxar com você o que vocês estão sentindo de força de tração da indústria. A gente está caminhando para um período de mais emissões em infraestrutura, a gente está caminhando para um período de mais emissões em emissões corporativas, que a gente teve uma sessão no começo desse ano, a gente está caminhando para emissões mais fortes, voltando no mercado imobiliário. Como está a próxima onda dessa indústria de crédito? Boa pergunta. Acho que infraestrutura vai ter bastante demanda. Provavelmente teve um pessoal que esperou, sei lá, a curva baixar um pouco, ou voltar de fato ter apetite, mas imagino que em algum momento vai voltar a demanda como um todo, né? Obviamente uma questão de juro baixar, porque com juro alto, dificilmente as empresas fazem investimentos novos, então é mais demanda de rolagem, coisa nesse sentido. E ter uma melhora na confiança, que acho que um pouco já aconteceu, principalmente se a gente comparasse com o que era fevereiro, março. Eu brincava que o pessimismo dos outros me deixava mais pessimista, né? Que geralmente quando está todo mundo meio pessimista, eu tento olhar, vamos ver se já está precificado esse pessimismo ou não. Ali estava tanto que eu olhava, estava até eu começando, será? Então, assim, essas coisas melhorando, eu acho que de fato vai abrir mais espaço. E também depende de captação, né? Voltando a ter captação, obviamente você tem mais demanda por ativos, aí o cara consegue emitir, a empresa, enfim, o projeto de infraestrutura que for, consegue emitir com spreads mais fechados e pagar menos, obviamente, por essa dívida. Ou esse gargalo anda, né? Entre captação e... Acho que, por exemplo, o mercado imobiliário tem a vantagem que os fundos imobiliários são listados. Então, pelo menos, o dinheiro não sai. E aí, isso é bom para o investidor também. Não é algo que só é bom para o gestor, porque daí o dinheiro fica lá. Porque quando eu tomo muito resgate, sou obrigado a vender papéis em condições que não são boas. O cara que está ficando lá no fundo, ele é prejudicado um pouco por isso. Porque, estou me desfazendo de um papel com prejuízo no momento que não é bom. Já no fundo imobiliário, tá bom, a cota oscila, o cara que está lá investido vê a cota caindo, fica às vezes revoltado com isso, tem a razão dele de ficar, mas a gente não precisa fazer nada no sentido de vender ativos ali para pagar resgate e eventualmente não conseguir recuperar essa perda que teve. O mercado de infraestrutura acho que está caminhando para isso também, tem mais fundos listados, a gente está tentando fazer um também até o final do ano. E aí, obviamente, que é de novo vantajoso também para o cotista. E no caso de infraestrutura, como são projetos ainda mais longos em termos de prazo, de fato, você ter um casamento um pouco melhor de ativo e passivo também faz sentido. Os fundos abertos, aí é uma volatilidade muito grande de passivo. Eu lembro que teve vezes que a gente captava, sei lá, cada mês 300 milhões, já vi dia tendo resgate de 100 milhões ali em 2020. E obviamente que isso afeta muito a dinâmica de demanda de ativos de crédito corporativo em função de qual o ciclo de aporte e resgate que está nesses fundos. Yannick, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento com a nossa audiência também. E quem quiser encontrar o fundo de vocês, como pode investir lá com a Iridium, se puder deixar ali seus contatos da gestora nas redes sociais, por favor, fique à vontade. Tá, bom, a gente tem um site que é www.iridiumgestão.com.br. A gente está nas redes sociais, mas eu confesso que não sei, se procurar Iridium Gestão acha, eu não tenho Instagram, essas coisas, então não sei, mas acho que procurando Iridium Gestão está lá. E aí tem um e-mail que é contato@iridiumgestão.com.br, que o pessoal pode enviar para tirar dúvidas com você. E para investir, a gente está nas várias plataformas de investimento e os fundos imobiliários são listados em bolsa, então qualquer corretora você consegue comprar os ativos. Maravilha, muito obrigado, Yannick. Eu que agradeço. Muito obrigado a Iridium por ceder aqui a participação do Yannick para esse bate-papo. E muito obrigado a você, telespectador da BMC News, investidor profissional do mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O programa Você com Dinheiro é uma parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês sempre personagens como o Yannick,
aqui do mercado financeiro que estão fazendo o mercado acontecer de fato. Não só aqui para contar histórias, mas para mostrar para vocês como é o bastidor desse mercado. Compartilhar com vocês essas ideias de investimento e, naturalmente, para que vocês conheçam os gestores que estão controlando aqueles fundos que vocês investem ou gostariam de investir. Nós vamos ficando por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã, nesse mesmo horário. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor.